E primeiro dizer do nosso esforço do governo federal, da gente poder trabalhar pela redução do preço do QAV. Desde que nós assumimos o ministério, eu tenho falado com o ministro Alexandre das Minas e Energias, tenho falado com o presidente da Petrobras, Jean Paul, para que de fato eles possam nos ajudar no preço do querosene da aviação. E nesses 10 primeiros meses, 11 primeiros meses, fechando agora o mês de novembro, dia 30 de novembro, houve uma redução em 19% o preço do QAV em relação ao ano passado. Então isso é um gesto que o governo está fazendo para ver de que forma as companhias aéreas podem baixar. Nós temos, historicamente, alguns problemas graves na aviação brasileira. Primeiro, que 98% da aviação brasileira ela é comandada por 3 companhias aéreas. Segundo, essas companhias aéreas passaram muitas dificuldades no processo da pandemia. Para você ter uma ideia, a Gol, ela teve um prejuízo no ano de 2022 para meados de 23, na ordem de quase 1 bilhão e 700 milhões de reais. Então, as companhias aéreas passam por problemas difíceis que a gente tem procurado ajudar de alguma forma. E o que é que a gente observa? Quando a gente pega, Andrés, a média nacional das passagens, né, anualizada, o preço da passagem no Brasil ele já começou a baixar. No ano de 2022, o preço médio da passagem no Brasil era em torno de R$640. Hoje, nesses 8 primeiros meses, houve uma queda para R$585. Houve uma redução no preço global. O que está pegando, e é isso que eu tenho trabalhado para combater, são alguns preços abusivos que estão sendo cobrados. Por exemplo, com a perna Porto Alegre-Brasília, às vezes você tem que pagar R$3.000 numa passagem e de volta dá R$5.000. É mais barato sair do Rio Grande e ir para os Estados Unidos ou ir para a Europa. Então, Brasília, Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, sobretudo trechos comprados de última hora. Então, são esses preços abusivos que a gente tem trabalhado para efetivamente fazendo um apelo, até porque a gente não pode fazer nenhuma intervenção nas companhias aéreas, a gente está fazendo um trabalho de diálogo, de convencimento, de construção coletiva, para ver se eles se sensibilizam a baixar alguns preços abusivos que têm preocupado a todos nós. Ministro, seu antecessor chegou a anunciar um projeto que era de passagens para pessoas com mais de 60, 65 anos ao preço de R$200 a perna. Isso morreu? Não, a gente está trabalhando. Primeiro, na minha avaliação, houve uma falha na comunicação do ex-ministro em relação ao Voa Brasil. Quando ele colocou que ia baixar para R$200 o Voa Brasil, na cabeça de muita gente ficou colocado que o preço da passagem ia ser R$200 em média nacional. E Nizam Guanais, né, que é um marqueteiro muito famoso, um homem da comunicação, ele diz, olha, o importante não é só o que se diz, é o que as pessoas entendem. Então, a forma que foi colocado na cabeça de muita gente foi uma forma, de fato, que não é aquilo que é a essência do programa. O programa que a gente está desenhando, de fato, o Voa Brasil, qual é o papel social? A gente quer incluir mais brasileiros que não viajam hoje na aviação brasileira. Então, a ideia é que agora, na segunda quinzena de janeiro, a gente possa apresentar esse programa. A ideia é que a gente possa priorizar os aposentados e pensionistas do Brasil. Nós estamos falando em 22 milhões de brasileiros, certo? E, paralelamente, avaliando a possibilidade de incluir alguns alunos de programas educacionais. Então, esse programa ele vai atingir em torno de 20 milhões de brasileiros que poderão viajar em determinados períodos do ano no valor de R$200. Então, eu estou marcado com o presidente Lula agora até o final do ano
nós vamos apresentar esse programa ao presidente para a gente poder, na segunda quinzena de janeiro, já no início do ano, que é o início que a sociedade brasileira começa a priorizar o planejamento do ano, do ponto de vista de voos, de viagens, do turismo de negócios, do turismo de lazer, para a gente poder apresentar ao Brasil